Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Estamos de volta para mais uma meia hora de AS. É. A nossa meia hora de AS. É meia torrada. Meia torrada. É meia torrada. Pois. Portanto, ainda sobre aviões e aeronaves. O termo correto é aeronaves. Eu começo a aprender umas coisas, aeronaves. Vamos fazer aqui uma análise autoscópica. Nós vamos demorar muito nos aviões, porque gostamos de aviões, não é? Sim, especialmente o Sérgio. O Sérgio gosta de aviões. Não, Ou é mais comboios. O outro é mais bolos ou é mais comboios. É como o outro. A gente é mais bolos. Eu é mais comboios, o Sérgio é mais aviões. Mas sim. É, nós vamos... Temos andado um bocadinho a conceptualizar a questão da aeronáutica. Não se pega assim a falar de aviões sem falar do conceito. Mas acho eu. É importante tentar, Digo eu. pelo menos... Mas se alguém tiver any complaint, tem sempre um comentário e aguardamos sempre o feedback das pessoas. Eu parece-me que tinha ficado prometido. Falamos hoje da Guerra Civil de Espanha. Guerra Civil de Espanha, sim. É incontornável, antes da Segunda Guerra Mundial, falar da Guerra Civil de Espanha. No plano aeronáutico, nós temos ainda um programa para fazer sobre a Guerra Civil de Espanha em si, e que está prometido. Mas, como estamos num contexto que tem tido... Sim, pensamos que as pessoas nos têm... Guerra e inovação tem agradado às pessoas e quando deixamos de sentir isso, então mudamos para outro registro. Sim. E devemos mudar. A Guerra Civil de Espanha, em termos aéreos, é bastante interessante. Porquê? Porque foi a oportunidade... Vamos ver. Do lado das potências democráticas, que apoiaram o lado republicano, ou seja, o lado antifascista, ou contra o Franco, como quiserem pôr. Eu não quero pôr aqui tonos políticos nestas questões, portanto, do lado da República Espanhola, que era apoiada, vamos já aqui também esclarecer, não era apoiada só pela União Soviética. A União Soviética apoia, aliás, a União Soviética estrategicamente vai apoiar a República Espanhola, que não é exclusivamente comunista, é social-democrata, é socialista, é anarquista, aliás, é esse caldo que também não está muito bem definido. Também não irá ajudar, não ajuda em nada a uma potencial vitória que não aconteceu, não é? Essas divisões, e são divisões profundamente ideológicas, porque, claro que a República Espanhola há um abismo ideológico para o franquismo, não é? É preciso entender aqui que é óbvio que os franquistas têm o apoio da Alemanha de Hitler e da Itália de Mussolini. Pronto. Claro. São regimes ditatoriais a um determinado setor, a um espectro político que apoiam claramente o Franco. E voltando à República Espanhola, quem é que apoia a República Espanhola? Eu há bocado referia, a União Soviética apoiou a República Espanhola, que foi deixado um vazio estratégico pela hesitação e a puerilidade da França, da Checoslováquia, da Inglaterra em apoiar o regime republicano espanhol. Que até ideologicamente, como eu lhe digo, não é exclusivamente comunista. Mas como todos se retraem, porque ao mesmo tempo há aqui um jogo duplo, em que, quer dizer, nós vamos ter o Acordo de Munique de 1938, em que a Inglaterra, o Eden, está muito contente que fez um acordo com o Hitler invadir a Checoslováquia, anexar a Áustria e tudo isso. Quer dizer, aqueles acordos muito estranhos que a história estabelece. E à custa disso, deixam quase a República Espanhola entregue a si própria. Enquanto que o apoio alemão e italiano cai em peso a favor das tropas franquistas. É uma coisa curiosa porque acontece até aos dias de hoje, que é a direita é uma, as esquerdas, isto a propósito de uma questão italiana eu vi recentemente. As esquerdas são sempre muito complexas e a direita é sempre uma. Nesse caso é. Se calhar não é aplicável noutros casos. Agora, está claro, Stalin havia a oportunidade de agarrar ali na Europa do Sul, ou no sul da Europa, uma questão de semântica, de pôr ali estrategicamente um ponto de apoio. Só que também não vai conseguir
levar a melhor, porque a divisão interna na República Espanhola, por muito equipamento que lhe fosse dado, não vai ter a coerência suficiente, apesar de ter excelentes generais, como tem o lado franquista. Por lado a lado há muitos bons comandantes, mas a verdade é que a divisão, a fragmentação militar na República Espanhola vai ditar também o fim dela. Eu estou a dizer isto de uma forma muito simples, porque a Guerra Civil Espanhola é muito mais complexa, até de analisar, do que a própria Segunda Guerra Mundial. Os planos são muito difusos. Bom, mas ainda há a questão aeronáutica. Logo desde o início, a Guerra Civil de Espanha traz, isso corresponde ao lugar comum que as pessoas lhe atribuem, de laboratório. Sim. De laboratório para todos. Vamos, se calhar, ao lado franquista, porque se calhar, dos mais fáceis, não é dos mais fáceis, mas laboratório em que sentido? A Alemanha ficou privada da aviação, aparentemente, em 1918-19. Mas não ficou privada de aviadores, porque ninguém lhes proibiu de fazer planadores. Penso que há um programa em que referimos isso. Sim. Os primeiros aviadores alemães são treinados em planadores. E depois, lentamente, vêm uns aviões que são de reconhecimento porque escapavam por entre as cláusulas do Tratado de Versalhes. Mas a partir do momento em que Hitler assume a chancelaria no Reichstag, manda o Tratado de Versalhes às malvas. Portanto, estamos a usar um termo bonito, e malvas, não é? Sim, podemos ser mais vernáculos, mas as pessoas percebem. E a partir daí, porque houve uma coisa muito gira que os alemães fizeram. Os alemães projetaram aviões, aeroplanos, e não só. Mas aqui remontamos aos aeroplanos, para serem fabricados fora da Alemanha, na Fokker holandesa, por exemplo, sob licença. Ou seja, o projeto era alemão, mas iam fabricá-los no exterior. Iam fabricar motorizações na Hispano-Suíça, que depois venham a ser refabricados na Junkers. Mas no momento de 34 para a frente, isso já não é necessário fazer. Então temos os grandes construtores alemães como a Henschel, a Messerschmitt, a Henkel, outros menos conhecidos como a Arado. Eu só estou a mencionar uma parte dos fabricantes alemães, mas estes são os principais e que vão formar a espinha dorsal das fábricas alemãs, ou das fábricas e concessão de aparelhos para a Luftwaffe. Ora, por exemplo, na Guerra Civil de Espanha, é curioso, há um concurso, é mesmo um concurso, sobre qual iria ser o caça que seria a espinha dorsal da Luftwaffe. E foi decidido na Guerra Civil de Espanha, e não só, também por lobbies e interesses. Quem gosta de aviões e da Segunda Guerra Mundial vem sempre à ideia que o principal caça alemão, pelo menos no período do final da década de 30 para o início da Segunda Guerra, é o Messerschmitt ME-109 ou BF-109, conforme os modelos que se vão desenvolvendo. Tenho a dizer que o primeiro Messerschmitt ME-109 é um avião que nem aos 500 km por hora chega. Chega, 470, 400, ainda tem uma motorização relativamente baixa. Mas é o modelo que vai desenvolver-se para a frente até chegar aos últimos modelos como aos 700. Lá está, na Segunda Guerra. Isto, era preciso decidir qual era o caça que ia formar as esquadrilhas em 35, 36, 37. Há um outro contendor, que é o Henkel HE-100, que é um outro caça, que vai exportado para a Espanha, para as forças franquistas, ao mesmo tempo vai o Messerschmitt ME-109 para as forças franquistas, como caça. E andam ali a ser experimentados o Henkel HE-100. Para decidir qual deles é que vai fazer parte. Quem vai ganhar. Quer dizer, repare como é que é feito um concurso para ver qual é o caça que se vai tornar na ponta de lança da Luftwaffe. Por questões de lobby do Sr. Messerschmitt, que isto não funcionou só a eficiência do avião, porque eu leio sobre a aeronáutica, gosto de ler. Tenho muitas revistas sobre aeronáutica, eu já tive. O Messerschmitt ME-109 não era necessariamente melhor que o Henkel HE-100. Também vamos pôr uma imagem. O aparelho da Henkel tinha, por exemplo, a superfície alar do aparelho da Henkel era muito semelhante, era a asa muito semelhante à do Spitfire, em elipse. Era um avião e fazia uma ligeira asa de gaivota, um ligeiro W. Era um avião que poderia ter... Sim, Henkel é uma fábrica... Ou seja... É um construtor muito interesses mais altos se levantaram e acabou por ser o ME-109. Não quer dizer que a Alemanha ficasse mal servida. Mas onde é que foi feita a experiência disto? Na Guerra Civil de Espanha.
Depois, a Alemanha precisava testar a sua força de bombardeio. Inclusivamente a capacidade de pegar num modelo de avião e tê-lo em duas funções. O Junkers JU-52, trimotor. Portugal também comprou esse aparelho. Não para transporte, mas para bombardeio. O aparelho em si dava para as duas versões. O JU-52 trimotor, que é muito conhecido. É conhecido na Segunda Guerra Mundial por largar paraquedistas, mas na Guerra Civil de Espanha era um bombardeiro. Portanto, há uma série de aviões alemães que entram em serviço. Há um outro aparelho alemão que é muito usado na Guerra Civil de Espanha, mas depois já... E tinha a sua versão civil na Lufthansa, que era o Heinkel HE-70, que era um bombardeiro ligeiro monomotor para ataque tático. Por exemplo. E se formos para os italianos também mandam para lá, por exemplo, o Mach-E ou o Fiat G50, os Ansaldos, os bombardeiros Ansaldo, etc, etc, etc. Portanto, entra ali, por exemplo, o Saverio Marchetti, que é um trimotor italiano muito conhecido no Teatro de Operações do Mediterrâneo na Segunda Guerra Mundial, faz as primeiras missões na Guerra Civil de Espanha. É muito conhecido, aliás, vai ter aqui imagem. O Saverio Marchetti SM-300 ou CM-200 era muito conhecido e era um excelente avião, uma excelente mecânica. Não era muito rápido, mas tinha excelentes prestações mecânicas. Neste momento, quando se estão a utilizar aviões italianos e se estão a utilizar aviões alemães no contexto espanhol, já se tem a percepção de que eles vão ser utilizados numa guerra no futuro? Eu acho que a partir de 36, mas em 37, 38 e 30, e pouco antes do final da Guerra Civil de Espanha, toda a gente, penso que todo mundo sabia que uma guerra era inevitável, não sabia era quando, como e aonde. Por isso é que há aquele entusiasmo à volta do Acordo de Munique de 38, porque se pensava que se tinha evitado a guerra, ou pelo menos que a Inglaterra ia ficar livre da situação. Mas havia países que não tinham a mínima dúvida de que isso poderia vir a acontecer. A Polónia, penso que já não tinha dúvidas sobre o que poderia vir a acontecer nos anos vindouros. O que aconteceu em setembro de 39, acho que a Polónia já contava. Não sabia que ia ser o que ia acontecer, não é? E quando. Mas ainda voltando ao caso espanhol, há outro modelo, por exemplo, que é emblemático da Batalha da Inglaterra, que é fornecido à aeronáutica franquista, que é o Heinkel HE-111, que é um bombardeiro médio. A Alemanha ainda não aposta muito, nem nunca apostou no bombardeiro estratégico. Usava os bombardeiros médios táticos, que é o caso de Espanha, para ataques estratégicos, mas muito localizados, que é o caso de Guernica. Sim. O ataque que é feito à cidade de Guernica, que há fotografia da Guernica, fotografia mesmo da Guernica destruída e depois é corporizada no quadro de Picasso, é feita pela Legião Condor, porque além da Alemanha e da Itália fornecerem os aparelhos à aeronáutica espanhola e mais, eu estava aqui a falar dos aparelhos mais recentes, mas são fornecidos aparelhos um bocadinho mais antigos. Aqui o antigo é uma diferença de 3 a 4 anos, que são fundamentais, por exemplo, para o emprego terrestre. Porque estamos aqui a falar das vedetas. O Messerschmitt, o Heinkel. Mas eles mandam para serviço. E ainda não falei da Legião Condor, que é mesmo uma força expedicionária encapotada de espanhola, mas pilotada por alemães. Eles mandam 2 modelos, e aqui tem a ver com portugueses. Eu já lhe digo porquê. Que é o Heinkel 45 e o Heinkel 51, que são 2 biplanos, originalmente que eram de caça, que são os primeiros biplanos pós-tratado de Versalhes. Quer dizer, pós-tratado, no momento em que o tratado vai às malvas, às flores. O Heinkel 45 e o Heinkel 51, que era uma coisa que acontecia, e ainda acontece, era quando um caça deixava de ter determinado tipo de estações, passava à missão de caça-bombardeiro, ou de avião de emprego tático. Ora, a Guerra Civil de Espanha vai-se processar numa mudança de transição de manuais táticos. Há guerra de trincheiras. Existe guerra de trincheiras na Guerra Civil Espanhola. Há frentes no Ebro, na Catalunha, na Andaluzia, em que se cavam trincheiras. Eles estão frente a frente em luta de trincheiras como se estivéssemos quase em Verdun. Mas, por outro lado, há guerra de movimentos na Guerra Civil Espanhola. Porque são mandados, como chegamos a falar residualmente, os blindados. Eles começam também a empregar a arma de blindados. Não só como ruptura de frentes, mas como ofensivas blindadas. Apoiadas pela aviação. Ora bom, muito bem.
O Heinkel 45, o Heinkel 51 vão ser empregos em que tipo de abordagem? Metralhar as trincheiras, a linha das trincheiras. E tem um termo próprio, la cadena. O que era la cadena? Imagina, por exemplo, 6 ou 7 ou 8 Heinkel 51, que era metralhar, nem era largar bombas, era metralhar. Portanto, com as armas de bordo. Penso que eram 2 e depois não sei se teria mais nas asas, mas pelo menos 2 MG no alinhamento do motor. A cadena era o retomar de uma tática do século XVI em que a cavalaria andava à revolta, disparava as pistolas contra os piqueiros e voltava para recarregar as pistolas. Imagine como é que a comparação que eu estou a fazer. Agora vem para o século XX e a cadena era, os aviões passavam, metralhavam os Heinkel 45, os Heinkel 51, faziam lá a cadeia. Vinha um, metralhava, voltava, ou vinha outro, metralhava, e eles andavam ali até esgotar as munições e iam embora. Só para referir, onde é que eu aqui quero dizer? Nós tivemos pilotos portugueses que foram voluntários para as forças franquistas, como o Pequito Rebelo. Sim. O Pequito Rebelo, o capitão Pequito Rebelo, que depois pertenceu à Brigada Naval da Legião Portuguesa, ele até tinha um avião próprio dele, com que fazia reconhecimento com o mapa colado à asa para as forças franquistas. Mas houve pilotos portugueses que foram servir nas forças franquistas. Um deles, que eu agora não estou aqui a dar nomes, foi servir na aviação de caça, não a pilotar um Messerschmitt 1069, mas um Heinkel, o concorrente. Foi o único que foi para a aviação de caça, os outros foram para lá a cadena. Aliás, um deles morreu. Um ou dois morreram, porque, aliás, não foram abatidos pelo fogo antiaéreo. Aproximou-se demais, entrou em perda e despenhou-se. Portanto, aquilo, imagino, para ele fazer isto, o avião praticamente ia a uma altura de 50 metros e varria a trincheira a tiro de metralhadora. Ora bom, isto é o lado franquista. Vamos ao lado republicano, senão o tempo passa e não temos tempo. O lado Pois vamos ao lado republicano e vamos entender uma coisa. Isto do tema aviação é tudo muito bonito, mas é preciso ver a questão logística. Porque quanto mais modelos de aviões tivermos, é um pesadelo logístico de peças, é um pesadelo logístico de abastecimento, porque motores diferentes, munições diferentes. A aviação franquista era muito coerente, tinha alguns modelos, mas era bastante coerente. Tinha uma facilidade logística porque todos usavam modelos alemães e italianos muito restritos. Agora, se eu for aqui à aviação republicana, eu penso que se recorda que a nível dos blindados foi a União Soviética que contribuiu mais para a República Espanhola com blindados. Sim. Mas no caso da aeronáutica não foi bem assim. A aviação republicana recebeu donativos de toda a Europa, digamos, democrática e a União Soviética. Portanto, eu não incluo... Desculpem, não vou incluir. Mas não era não dá para incluir. Não era democrático. Quer dizer, não vou incluir. Vou-me abster de ter esse tipo de abordagem política. Mas qual foi o grande pesadelo em termos de aeronáutica republicana? Receberam tantos modelos. Receberam da Inglaterra, da França, da Checoslováquia, da União Soviética, mas recebiam pequenas quantidades de modelos diferentes. Ou seja, 2 ou 3 de um, 2 ou 3 do outro. O que é que isto criava? Um pesadelo logístico. Porque peças para aquele motor, peças para aquele trem de aterragem, que ele tinha que... A certa altura tínhamos aviões a ficar pousados nos aeródromos porque não havia peças. Ou então, sabia 6 aparelhos, o que é que acontecia? O que acontece muitas vezes. Canibalizava-se um. Sim. Ou seja, punha-se 4 a voar e 2 para peças. Porque não havia... A certa altura, o bloqueio franquista, em termos navais, também começa a impossibilitar que venham peças de reposição para a aviação republicana. A França vai fornecer aviões, vai fornecer Breguet 19, que já eram um bocadinho antigos, mas são aviões que têm a mesma função quase do Heinkel 45, metralhar as posições franquistas. O Potez 25, por exemplo. Potez 25. Há aparelhos que aparecem na aviação republicana que nós estávamos a usar desde a Primeira República, para o golpe de Estado 26, para a década de 30, porque o governo do Estado Novo não deixou de adquirir modelos à França, à Inglaterra, onde era possível adquiria. Não estamos a falar da situação da guerra, da Segunda Guerra, que isso vai ser diferente, não. Agora, os bombardeiros, por exemplo, a aviação republicana recebeu os tais bombardeiros feiosos da Amiot e o Bloch.
O Block ainda era o mais bonitinho, que era o MB200. Mas era todo ângulos. Mas, quer dizer, estou a fazer uma descrição meramente estética, de gostar ao menos o avião não quer dizer que fosse ineficiente, mas eu vejo aqui, eu estiver aqui a ver a minha cábula, eu tenho aqui para cima de 40 ou 50 modelos diferentes. Sim. Checoslovacos, realmente os Letovs, o Aero A101, e depois não é só isso, eles recebiam muito avião de reconhecimento, tinham de converter aviões de reconhecimento para aviões de bombardeio. Porque depois, quando vamos ver o mediatismo da aviação republicana, nós temos dezenas de modelos de reconhecimento. De origem inglesa, de origem francesa, checos, Letov, por exemplo. Mas eram pouco decisivos como? Eram aviões que não se conseguiam defrontar nem com os Enkel, nem com os Messerschmitt ME-109, os tais dois concorrentes. Eram alvos sentados. O sitting duck, o patinho, espera ser abatido. O que é que ainda vai possibilitar uma resposta simétrica? É quando os soviéticos introduzem lá os Polikarpov, o I-15 e o I-16, que são uns aviões muito estranhos. São assim, vamos pôr as imagens. Um é biplano, o I-15, e o outro é monoplano. É o mesmo modelo desenvolvido para monoplano, mas com, por exemplo, com trem de aterragem retrátil. São aviões que vão aos 500 km por hora, que isto para a época é muito bom, e são aviões que são perfeitamente capazes de derrubar qualquer avião da Força Aérea Franquista. E eu admiro-me que a Alemanha e a Itália não tenham sido capazes de ver, mais uma vez, que o que vinha da União Soviética era de qualidade. Era bom. E esses aviões... Esses Polikarpov era o Moka e o Mosca. Tinham apelidos postos pelos espanhóis, o Moka e o Mosca, que acabaram por ser a vanguarda da caça, só que não eram grandes quantidades. E todo o resto era um emaranhado de modelos que, como eu lhe digo, era difícil de manter. A certa altura, uma boa parte dos modelos ou está abatida ou está em terra porque não há peças. Os modelos russos, sobretudo os caças Polikarpov, o I-15 e o I-16, ainda vão ter a possibilidade, porque tentam passar a todo custo os navios com peças para esses aviões, para entrar nos portos que ainda estavam sob domínio republicano. Era fundamental que tivessem acesso a essas peças. E para a República Espanhola era fundamental manter esses aviões a voar, porque eram os que faziam a diferença. Os Belancas americanos, os americanos até forneceram os modelos de reconhecimento, os Avro, os ingleses enviaram aviões Avro, enviaram aviões Armstrong Whitney, mas eram aviões de reconhecimento, eram aviões de bombardeio ligeiro. Eram excelentes para ataque ao solo, mas o que é que me adianta ter um modelo de ataque ao solo se eu não tenho a cobertura dos caças? Exatamente. Voltamos ao mesmo. Aqui nem estamos a falar de bombardeamento estratégico, a não ser o caso de Guernica, que é o mais mediático. Há outros. Porque há ataques a Madrid, há ataques a Barcelona. Bombardeamentos. Claro que fica para a história o de Guernica, porque toda a vila ou a cidade é abrangida pelo tapete de bombardeamento. Mas quando Madrid e Barcelona são bombardeadas, não digo que é a totalidade da cidade, mas são bairros inteiros que são destruídos. Sim. Isso é bombardeio estratégico, não é tático. Também há a noção da entrada do bombardeio estratégico. Agora, a multiplicidade de aparelhos no lado republicano é pouco eficiente. É muito mau. E realmente o que lhes permite ter alguma capacidade de resposta são os aviões de fabrico soviético, que são só dois, que se sobressaem. E esses aviões de fabrico soviético vão aparecer... Estão também a experimentar um avião para uma possível guerra? Eles estão a experimentar o avião. Eu não acho que eles já têm. Os soviéticos não têm muito hábito de experimentar rigorosamente nada. Fazem e aplicam. Fazem e aplicam, exatamente. Porque o avião é simples. Os dois Polikarpovs que vamos ter em imagem são simples em tudo. Motorização simples e eficiente. Manutenção simples e eficiente. A nível de peças, como é simples, as peças quase que podiam ser torneadas num serralheiro. O armamento também era compatível com quase todo tipo de munições. Portanto, e era uma vez que, além de rápidos, eram extremamente manobráveis. E a pergunta que se põe aqui, estes Polikarpov I-16 e I-15, ou I-15 e I-16, posto assim na ordem, vão estar inativos em 1940? Não estão. É isso. Vão estar versões muito mais desenvolvidas do Messerschmitt em 1940, porque
É aqui que também se vai fazer a avaliação do Messerschmitt, porque nessa altura já está praticamente sabido que vai ser ele. Aqui é fulcral, para perceber a história do Messerschmitt ME-109 e BF-109, que é preciso aumentar a motorização, é preciso aperfeiçoar o sistema de armamento. Portanto, o Henkel já está praticamente... Vai ficar em serviço na Força Aérea Espanhola, mas na Alemanha não vai passar no concurso. E são as versões mesmo mais desenvolvidas do Messerschmitt ME-109, ou BF-109 já, e vão ser enfrentados por estes Polikarpov, sobretudo o Polikarpov I-16. Agora também pensamos, e os soviéticos ficaram-se pelo Polikarpov? Não se ficaram, porque curiosamente a Polikarpov, na Segunda Guerra, vai passar à construção de aviões de ataque tático, aviões anticarro inclusivamente, para combate contra carros, atacar tanques. Quem vai entrar, vamos ver pela primeira vez em 1940 um nome que até hoje predomina, a MiG. Sim, MiG-1 e o MiG-3. Vamos ter outras marcas, como por exemplo o LAG, L-A-G-G, os LAG-5 e os LAG-7. Ou seja, vai entrar uma geração de caças soviéticos que nem acho que nem os alemães estavam à espera que surgisse. Sim. Rápidos e continuam a ter uma particularidade simples de manter. O Lavoskin LA-7 vai aos 700 km por hora. A necessidade... Porquê é que o Messerschmitt é o avião vedeta até 1941, 42, mas de repente tem que ser substituído imediatamente por um avião também emblemático, o Focke-Wulf 190, da Focke-Wulf. Porque, apesar de se estar a experimentar novas motorizações que dão cada vez mais velocidade, porque a questão de dar velocidade ao Messerschmitt não lhe vai obviar alguns defeitos que ele tinha em termos de manobrabilidade. Foi preciso fazer um avião novo. Então vai-se fazer o Focke-Wulf 190. E porquê é que os alemães têm necessidade de fazer esse modelo disruptivo? Porque é para enfrentar a aviação soviética que eles estavam a subestimar e que lhes aparece com o Lavoskin LA-5 e com o Lavoskin LA-7, só para dar o exemplo dos melhores, sim, ou o MiG-3. E do outro lado, quando sim, aparece os Spitfire, que não são os MK1, estamos a falar do MK9 para a frente. Ou quando começa a aparecer nos céus da Europa o P-51 Mustang. Quando a aviação dos aliados se desenvolve, obviamente que a Alemanha tem que dar resposta. Mas estas respostas que nós vamos depois abordar no programa sobre a Segunda Guerra Mundial são todas respostas que são devidamente anotadas e registadas pelo que aconteceu em Espanha. A única situação que na Espanha não é representativa, porque não foi usada, é a aviação aeronaval, no sentido do uso do porta-aviões. Isso é um desenvolvimento estratégico que continua a ser feito sem dar provas concludentes até o início da Segunda Guerra. Mas a verdade é uma. E fica aqui o modo para o próximo programa. Quando, a 7 de dezembro, a esquadra japonesa ataca Pearl Harbor, em 1941, para lhes estragar o Natal, eles vão à procura de quê? Na base naval, no Havaí, nas bases navais. O que é que eles querem atingir? Porta-aviões. Pois. E agora fica a teoria da conspiração. E eles não estavam lá. Não estavam lá. Nós referimos quando falamos na... Não estavam lá, ninguém sabia onde é que estavam, os três, e só lá estava a sucata. É verdade. Não é? Isto para o lado americano. A Inglaterra apostou na construção de porta-aviões, desde cedo. Pôde projetar forças para o Mediterrâneo e para o Atlântico. Com os seus biplanos, mas depois não tinha só biplanos, porque também convém dizer que houve versões navais do Hurricane e do Spitfire, que era o Seafire. E uma série de aparelhos que depois vamos falar. E agora pergunto-me, e estamos a falar... A França fez um ensaio de porta-aviões, mas caiu no mesmo erro dos alemães e dos italianos. Há uma tentativa Há um projeto de um porta-aviões alemão, mas nunca foi... Foi construído, mas nunca foi usado. E a Itália também não deu importância a isso. A única coisa que, em termos de uso naval, era os aviões de longo curso. Os alemães vão apostar no avião estratégico de longo curso, que é o Condor, Focke-Wulf 200, Condor, quadrimotor, que fazia longos voos sobre o Atlântico, conseguia chegar aos Açores. Ou então aqueles voos
ao limite da autonomia de ir e voltar sobre o Atlântico Norte ou sobre o Mediterrâneo. No Mediterrâneo havia autonomia, aquilo é um lago, não é? Sim. A Itália, que tinha um poder naval substancial, continua a acreditar em quê? Tal como a Alemanha, no couraçado. Pergunta-se, os Estados Unidos deixaram de acreditar no couraçado? Não. Não. O que passaram foi fazer força-tarefa, em que ia o couraçado, sim senhor, escoltado pelos destroyers, sim senhor, mas o que é que acompanhava a força-tarefa e que não era o couraçado o principal interveniente? Era o porta-aviões. Exatamente. Nenhuma força-tarefa dos aliados, durante a Segunda Guerra, deixou de incluir porta-aviões. E que porta-aviões? Desde os grandes porta-aviões, como a Hornet ou a Enterprise, até uma coisa que vai ser inventada durante a guerra, que é o porta-aviões de escolta, que em vez de levar 40 aviões, levava 12. Que era para escoltar comboios, para escoltar forças-tarefa. Pequenos porta-aviões, que era possível. Porquê? Porque também já se tinha aperfeiçoado o sistema de aterrar e descolar de uma pista, e não é só o sistema, é a prática do próprio piloto, a escola. Porque um piloto que descola de uma pista terrestre tem um determinado tipo de formação. Sim, sim. Um piloto que ainda hoje Tem que ter outra. tem uma pista que se move ao sabor das ondas, E é curta. e é curta, e que é agarrado por um gancho de travagem, quer dizer, é sempre uma muito incerteza. Não estou aqui a medir a qualidade uns e de outros, mas Não, são situações, são situações um pouquinho distintas. Por isso, este interguerras e a Guerra Civil de Espanha é exatamente estabelecer, primeiro, doutrinas de emprego tático, como o caso da cadena, o ataque ao solo e a articulação com blindados, que também se começa a fazer, e definir as necessidades de evolução da aeronáutica para os anos seguintes. Porque a verdade é de 1919 para terminar e até 1936, 37, a aeronáutica molda-se pelo biplano ou pelo monoplano, com maior ou menor motorização, mas há uma coisa, por exemplo, que está a ser estudada e só no final da década de 30, e terminamos aqui. A pressurização das cabines. Porque o avião vai voar mais rápido, o avião está mais protegido, agora o que é que interessa? Voar mais alto. Mas para voar mais alto tem que pressurizar as cabines. Sim. Ou seja, tem que se criar uma pressurização, porque não se pode ir a determinadas altitudes. Quem é que está a trabalhar nisso? Calmamente. Os americanos. Os americanos são os primeiros a estudar as pressurizações. Para quê? E as pressurizações para onde? Para as cabines dos caças? Não, por acaso estão a trabalhar as pressurizações dos seus bombardeiros estratégicos. E com esta ficamos assim apontados para a Segunda Guerra Mundial no próximo programa. Portanto, velocidade, já estamos a começar a perceber que vai aumentar. Armamento, sim. Altura. Agora, altitude, pressurização. Porta-aviões são as palavras-chave, keywords. Portanto, para o próximo programa estamos a entrar na Segunda Guerra Mundial, mas vamos ter que falar muito de Spitfire. Temos que falar no Spitfire. Há um motivo, senão vou fazer uma birra. Porque o Sérgio gosta muito de Spitfire. Fazer uma birra. Paulo, como sempre, e com todo o gosto, a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Muito obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.